Bom, vou falar agora sobre grau de hiperestaticidade, né? Esse conceito ele é importante para continuar depois o método das forças, né? Para calcular uma estrutura via método das forças, nós precisamos calcular o grau de hiperestaticidade dela, né? Ah, o grau de hiperestaticidade é um número, né? Nós vamos achar um número. Então, antes de falar propriamente sobre grau de hiperestaticidade, eu vou comentar, fazer um rápido comentário sobre a questão do equilíbrio das estruturas, a classificação quanto ao equilíbrio das estruturas, né? A estrutura ela pode ser classificada em hipostática, isostática e hiperestática. Então, quando ela é hiperestática, ela possui um grau de hiperestaticidade. Então, é isso que depois nós vamos querer calcular, né? Então, primeiro, para mim fazer essa classificação, eu utilizo uma comparação entre número de equações com um número de incógnitas, né? O meu número de equações, eu vou colocar aqui no cantinho, o meu número de equações, ele é dado por, no caso de estruturas planas, 3 mais alguma equação proveniente de rótulo. Se eu não tiver rótulo na estrutura, isso aqui sai fora, fica só 3. Então, e o meu número de equações proveniente de rótulas é dado por B menos 1, onde B é o número de barras que estão ligadas a essa rótula, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma barra aqui no meio tiver uma rótula, então aqui eu tenho uma barra, duas barras. Então, B igual a 2. Então, 2 menos 1 vai ficar R igual a 1. Então, o número de equações seria 3 mais 1, que é 4. Então, isso é número de equações, tá? Então, vamos lá. Quando eu comparar o número de equações com o número de incógnitas e o número de equações for maior que o número de incógnitas, isso daqui é suficiente para mim calcular, para mim classificar a minha estrutura como sendo uma estrutura hipostática. Okay? Uma estrutura hipostática é uma estrutura instável. Uma estrutura que não tem estabilidade. Okay? Então não pode ser calculada. Quando eu comparar o número de equações e o número de incógnitas e esse número for igual, e ainda, então, o número de equações for igual ao número de incógnitas, e ainda eu garantir que essa minha estrutura é estável, então eu classifico a minha estrutura como sendo isostática. Okay? E quando eu comparar o número de equações com o número de incógnitas e o número de equações for menor que o número de incógnitas, e ainda eu garantir que essa estrutura é estável, eu estou classificando a minha estrutura como sendo hiperestática. Hiperestática. Ok? Então tá aí. As classificações possíveis quanto ao equilíbrio de uma estrutura são dadas por essas três situações aqui. Tá certo? Então, instável, hipostática, isostática e hiperestática. Essas duas aqui, isostática e hiperestática, são estruturas estáveis. Ok? E aí, uma estrutura hipostática é uma estrutura instável. Então, para contextualizar essa questão, vamos dar uma olhada aqui em algumas situações. Por exemplo, aqui eu tenho uma viga, eu tenho um apoio de segundo gênero aqui, tenho uma reação vertical e uma horizontal. Nesse caso eu tenho três equações, certo? Três equações e tenho duas incógnitas. Ou seja, eu tenho mais incógnitas, desculpa, eu tenho mais equações do que incógnitas. Essa estrutura aqui é uma estrutura hipostática. Ok? Agora, nesse caso aqui, nesse segundo caso, eu tenho três reações aqui, três reações no total, duas no primeiro apoio aqui e mais uma aqui, né? Então eu tenho três equações, porque eu estou falando de uma estrutura plana, que é igual a três incógnitas, que eu tenho três incógnitas. E analisando essa estrutura aqui, a gente pode chegar à conclusão, não é difícil de enxergar, que ela é estável, logo essa estrutura é isostática. Ok? E para esse caso aqui, esse terceiro caso, eu tenho uma reação vertical, uma outra horizontal, mais uma do momento fletor e mais uma aqui.
eu tenho ainda 3 equações, que eu estou falando de um problema plano, né? Isso aqui é menor do que o número de incógnitas, porque eu tenho 4 incógnitas, né? Então, isso daqui é uma estrutura hiperestática, certo? Observação é que essas duas aqui precisam ser classificadas como estruturas estáveis aqui. Nesse caso, não é difícil de enxergar que é, de fato, uma estrutura estável, né? Algumas situações particulares eu mostro aqui, né? Essa daqui é a primeira situação que eu coloquei na página anterior, né? Essa daqui, tá certo? Então vamos olhar ela de novo. Ela é uma estrutura hipostática, ou seja, instável. Isso aqui não é difícil de visualizar porque essa barra aqui, sob qualquer perturbação, ela gira aqui, né? Para cá, tanto faz. Então, ela não tem uma restrição, o apoio não oferece uma restrição ao giro dessa barra, né? Bom, se eu adicionar um apoio, como é o caso como foi feito aqui, né? Essa estrutura passa a ser uma estrutura isostática. Eu inseri esse apoio, ela passa a ser uma estrutura isostática, certo? Ela tem uma reação vertical aqui, vou colocar em outra cor para destacar. Ela tem uma reação vertical, uma reação horizontal e uma outra reação vertical aqui. Ok, ficou isostático. Agora, se eu pegar essa mesma situação e agora olhar, inserir o mesmo apoio que eu inseri aqui, vamos chamar isso aqui de ponto B, né? Eu inseri um apoio de primeiro gênero no ponto B. Porém, agora ele é um apoio que restringe ao deslocamento horizontal, né? Essa estrutura aqui, por sua vez, só que eu coloquei C, na verdade, aqui de KB. Essa estrutura aqui agora, ela é hipostática. Então, dessa daqui para essa daqui se tornou isostática. Dessa daqui para essa daqui, ela continua sendo hipostática, porque esse apoio, se eu imaginar essa barra aqui, ela pode se deslocar livremente para baixo, digamos assim. Aqui não tem restrição ao giro e nem aqui tem restrição ao deslocamento vertical, né? Então, essa estrutura aqui, ela continua sendo hipostática, né? Isso aqui pode ser interpretado também se nós olharmos com calma as reações desses apoios. Eles concorrem, a linha de ação dessas reações que eu indiquei em verde aqui, a linha de ação dessas ações concorrem a um mesmo ponto, certo? Elas são concorrentes a esse ponto aqui. Isso caracteriza uma estrutura hipostática também, ok? Quando as três reações concorrem a um mesmo ponto. E eu posso verificar isso, por exemplo, com o F2 também, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma viga, né? Ela tem seria essa situação aqui, né? Ela é hipostática, né? Então, se eu pegar agora e pedir para o F2 me dar qualquer diagrama aqui, ele me dá um aviso, ó. Estrutura instável, né? Então, não é uma estrutura estável. Então, isso caracteriza uma estrutura hipostática. Agora, se eu fizer isso que eu fiz aqui, ó, adicionar um apoio aqui, ela se torna isostática. Então, se eu pegar um apoio e colocar aqui, eu posso pedir para ele me dar o diagrama, ele vai calcular normal, né? A questão é que não deu nada aqui porque eu não tenho nenhuma força, né? Mas ele calcula normal, não me dá nenhum aviso. E se por último eu fazer isso que eu fiz aqui, de girar esse meu apoio aqui, né? Eu vou chegar à conclusão de que essa estrutura vai ter que ser instável. Então, mais uma vez, ele me dá o aviso de que essa estrutura ela é instável, né? Ok? E aí, então, analisando uma outra situação, se eu olhar para essa primeira estrutura aqui, né, eu tenho uma reação vertical aqui, outra aqui, vou ter 4, né, mais uma aqui e mais uma aqui. Então, quer dizer, eu tenho 4 incógnitas e tenho 3 equações, ou seja, eu tenho mais incógnitas do que equações. A priori, eu podia olhar para isso daqui e chegar à conclusão de que isso aqui é isostático, né, como foi mostrado na primeira página dessa apresentação. Mas se eu olhar com calma essa estrutura, qualquer que seja a solicitação externa aqui nessa estrutura, ela começa a se deslocar livremente pela horizontal, né? Porque nenhum desses apoios impede o deslocamento horizontal dessa viga, né? Então, quer dizer, essa estrutura, na verdade, ela é hipostática, ou seja, instável, né? Algo semelhante a isso acontece nessa estrutura aqui de baixo, né? Na verdade, essa daqui recai na mesma situação dessa daqui, né, em que eu tinha as forças, todas elas concorrentes a um único ponto. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu olhar a linha de ação desses dois apoios aqui de 45 graus,
vai coincidir com a linha de ação desse apoio aqui central, né? Elas todas vão concorrer a esse ponto aqui, o que torna essa estrutura uma estrutura instável também, né? Então, essa estrutura aqui, ela tem 3 equações, 3 incógnitas e tem também 3 equações. Então, a princípio, isso aqui é uma exigência da estrutura isostática, né? Mas a exigência para ela ser classificada em isostática é que, além dessa igualdade, eu tenha estabilidade na estrutura. Não é isso que se verifica aqui, né? Essa questão da estabilidade, quando eu formulo o meu problema de uma forma matricial, né? Eu vou montar uma matriz de rigidez para minha estrutura, eu chego à conclusão de que a estrutura é instável quando o determinante dessa matriz de rigidez é igual a zero, né? Então, a princípio, olhando assim, é uma questão meio de verificar essas situações aqui, né? Alguns casos particulares, como esse, e aí chegar a essa conclusão. Se eu formulo esse problema através de uma formulação matricial, isso fica mais fácil, né? É só calcular o determinante da matriz de rigidez, né? Vamos ver se no futuro eu faço vídeos desses aqui também. Então é isso. Então isso daqui também é uma estrutura hipostática, né? Ou seja, uma estrutura instável. Também vou verificar essas duas situações aqui com F2, começando por essa primeira aqui, né? Se eu olhar com calma, então tá aqui ela, né? Lançada, e se eu clicar para o F2 me dar qualquer lançamento aqui, ele vai me dar esse aviso de estrutura instável, né? Então tá aí, uma primeira situação em que essa daqui é classificada como uma estrutura instável. E também posso olhar no F2 essa segunda situação em que eu tenho os apoios das extremidades inclinados. Se eu pedir qualquer informação para o F2, ele vai me dizer estrutura instável, né? Então, o que mostra que essas duas aqui de fato são estruturas instáveis, né? Bom, então, quanto à questão da estabilidade das estruturas, ou classificação quanto ao equilíbrio, seria mais ou menos isso. Agora vamos começar a calcular o grau de hiperestaticidade das estruturas, né? Então, para calcular o grau de hiperestaticidade de uma estrutura, nós partimos do princípio de que ela é uma estrutura hiperestática, né? Se ela for uma estrutura isostática, o grau de hiperestaticidade vai ser igual a zero. Então tá aqui. Nesse caso aqui eu tenho 5 incógnitas e tenho 3 equações. Dá para ver que eu tenho mais incógnitas que equações, né? É uma estrutura estável, então quer dizer, é uma estrutura estável, é uma estrutura hiperestática, a gente pode calcular o grau de hiperestaticidade. O grau de hiperestaticidade é a diferença desses dois valores. Então, nesse caso, o grau de hiperestaticidade é igual a 2. Okay? E aí, olhando essa próxima situação aqui, eu tenho a mesma situação anterior, né, ou parecida com a situação anterior, no caso, em que eu tenho uma reação aqui, mais uma reação aqui, mais uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, quer dizer, eu tenho 3, 4, 5, 6 incógnitas, ok? E tenho quantas equações? Eu tenho 3 equações que são do plano, mais aqui o R, né? O R é dado por B menos 1. Quantas barras chegam nessa rótula aqui? 2. Então, aqui vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o meu R é igual a 1, eu tenho 4 equações. Então, eu tenho 6 incógnitas menos 4 equações. O meu grau de hiperestaticidade é igual a 2. Ok? Então, analisando essa situação aqui, né? Então, lá eu calculei grau de hiperestaticidade de algumas vigas. Olhando aqui para esse pórtico, eu tenho uma reação aqui, outra aqui, outra aqui, aqui, aqui e aqui. Tem uma vertical aqui e outra vertical aqui. Aqui eu tenho, então, 3, 6, 7, 8 incógnitas. E quantas equações eu tenho? Então, menos. Quantas equações eu tenho? 3 mais. Aqui nesse caso, eu vou ter 1, 2, 3 barras, né? Então eu tenho 3 menos 1 igual a 2. Então essa rótula me proporciona duas equações. Então aqui eu tenho 8 menos 5, que é igual a um grau de hiperestaticidade igual a 3. Ok? Analisando agora esses 3 pórticos aqui, né? Que tem 3 situações diferentes aqui. Então aqui eu tenho 3 incógnitas, ok? Mais 2 incógnitas aqui e mais 2 incógnitas aqui. Então quer dizer, eu tenho
3, 5, 7 incógnitas e tenho 3 equações de equilíbrio. Logo, meu grau de hiperestaticidade vai ser igual a 4. Nesse caso aqui, o número de incógnitas, nesse caso aqui, né, o número de incógnitas é o mesmo. Eu tenho ainda 7 incógnitas. Só que o número de equações agora vai ser 3 equações mais essa rótula tem 3 barras chegando nela, menos 1 igual a 2. Então, essa rótula proporciona 2 equações. Então, meu grau de hiperestaticidade vai ser igual a 2. Ok? E nesse último caso aqui, a rótula ela está na extremidade desse segmento aqui, tá certo? Então, quer dizer, eu considero que eu tenho uma barra chegando, e aqui, se eu considerar esse segmento como sendo A, B, C, eu considero esse segmento como sendo inteiro aqui, né? Então, eu considero como sendo mais uma barra chegando nessa rótula aqui nesse ponto. Então, eu tenho duas barras chegando nessa rótula, menos 1, ou seja, uma equação. Então, aqui eu vou ter 7 menos 3 mais 1. Então, meu grau de hiperestaticidade vai ser igual a 3 nesse caso, né? Passando para uma próxima situação aqui, eu tenho essa situação aqui. Então, se eu olhar esses apoios, eu tenho uma incógnita aqui, duas incógnitas, mais uma incógnita aqui. Então, eu tenho 3 incógnitas, tá certo? E eu tenho 3 equações de equilíbrio. Porém, para mim desenhar os diagramas de esforços dessas barras aqui, eu apenas conhecer as informações das reações não são suficientes. Eu vou precisar conhecer ainda os pelo menos 3 esforços que estou atuando, por exemplo, nesse trecho aqui. Então, o esforço normal, o esforço de corte e o esforço de momento fletor. Então, aqui temos origem a uma situação, digamos assim, né, em que eu faço uma diferenciação entre grau de hiperestaticidade externo e grau de hiperestaticidade interno. Então, externamente, eu não tenho nenhum grau de hiperestaticidade. Eu vou colocar G, grau de hiperestaticidade externa é igual a zero, porque eu consigo, com as equações de equilíbrio, calcular os valores das reações desses dois apoios. Porém, só isso não é suficiente para mim desenhar os diagramas dessa estrutura aqui, né? Então, aí eu tenho origem a um problema ou a uma nova nomenclatura que é o grau de hiperestaticidade interno, que eu precisaria conhecer 3 incógnitas, né? 3 informações, melhor dizendo, para desenhar os diagramas. Então, meu grau de hiperestaticidade total é igual ao grau de hiperestaticidade externo mais o grau de hiperestaticidade interno. Nesse caso, igual a 3. Tá certo? Então, aqui nesse caso, é uma estrutura fechada. Alguns autores chamam de anel também. Né? Aqui eu tenho um anel, digamos assim, uma estrutura fechada. Nesse caso aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho 3 equações aqui, ok? Mais 3 desse anel e mais 3 desse anel, como foi visto aqui, né? Então aqui eu vou ter um grau de hiperestaticidade externa igual a 0 e grau de hiperestaticidade interna igual a 6. Então o meu grau de hiperestaticidade total é igual a 6, ok? E aí, então, passando para o próximo exemplo, eu tenho a mesma situação de antes, né? Só que agora eu também vou ter um grau de hiperestaticidade externo aqui nessa história, né? Eu tenho 3 reações em cada um desses engastes aqui, né? Então, 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, tá aí. E aí eu vou ter mais 3 incógnitas aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, né? Onde eu tenho uma estrutura fechada aqui, né? Que forma um anel, digamos, né? Então eu tenho lá, grau de hiperestaticidade externa igual a 3, 6, 9, né? Então eu tenho 9 incógnitas, mas eu tenho 3 equações, né? Então meu grau de hiperestaticidade externo é igual a 6, tá certo? E o meu grau de hiperestaticidade interna é igual a 3, 6, 9, 12. Então meu grau de hiperestaticidade interna é igual a 12. Meu grau de hiperestaticidade total é igual a 6 mais 12, que vai dar 18, ok? Passando agora a falar sobre treliças, né? No caso das treliças, a análise vai ser parecida. Vou comparar com o número de equações com o número de incógnitas, né? Essa comparação eu faço através da seguinte expressão, né? Vou comparar B mais R. Isso daqui é número de incógnitas. A soma desses dois é o número de incógnitas.
eu vou comparar com 2 vezes n, onde n é o número de nós. E esse 2 é porque eu estou falando de uma estrutura plana, e aí no caso das treliças, são barras biarticuladas, né? Então eu não tenho a equação do momento, nesse caso, quando isolar os nós eu não tenho ela. Então eu tenho, para estruturas planas, eu tenho 2 equações por nós. Se fosse uma estrutura espacial, eu teria 3 equações por nós. Então eu comparo isso, né? B, número de barras, R, número de reações, 2 é para estruturas planas e N é número de nós. Então para essa primeira estrutura aqui eu tenho quantas reações? 1, 2, 3 barras. 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho B mais R igual a 8. E 2 vezes N, N é o número de nós. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Isso daqui é uma treliça isostática. Claro que eu tenho que conferir também aquela questão da estabilidade, que nem para as outras estruturas, né? Ok? Então essa daqui é uma estrutura isostática. Olhando para essa estrutura aqui agora, então eu adicionei um apoio de segundo gênero aqui, então eu vou adicionar uma incógnita, né? Eu vou ficar com B mais R igual a 9 e o meu número de nós continua sendo 8, né? 4, 2 vezes 4 vai dar 8. Então isso daqui é uma estrutura hiperestática. E o meu grau de hiperestaticidade? Eu não consigo calcular essas reações só com as equações de equilíbrio, né? Então isso aqui é um grau de hiperestaticidade externo. Então meu grau de hiperestaticidade é igual a 1, porque eu tenho 4 incógnitas menos 3 equações igual a 1. É isso, né? Ok? Se eu olhar para essa situação aqui, eu tenho ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incógnitas. Então B mais R igual a 9, maior do que 8. Só que ao contrário desse caso aqui, eu consigo calcular as reações de apoio agora dessa estrutura, né? Somatório das forças em x, y e momento, eu consigo calcular esses valores. Agora, calculando esses valores aqui, eu não consigo isolar nenhum nó, nenhum ponto dessa barra, dessa treliça aqui, né? Porque o método dos nós, eu tenho que ter no máximo 2 incógnitas, não consigo, né? Então quer dizer, se eu conhecer o valor de uma dessas barras, por exemplo, dessa daqui, eu já consigo isolar, por exemplo, esse nó aqui ou esse nó aqui, né? Então quer dizer, isso daqui é um grau de hiperestaticidade interno, igual a 1, ok? Então aqui, se eu fizer aqui eu vejo que eu tenho o grau de hiperestaticidade igual a 1, grau de hiperestaticidade igual a 1 também, né? E esse grau de hiperestaticidade aqui é interno e esse daqui é externo. Então trazemos essa diferenciação também para as treliças, né? Bom, acredito que com essas informações que eu passei aqui já seja possível resolver uma gama de exercícios, ou pelo menos entender esse conceito para resolver uma gama de exercícios, né? Não estou lembrado de cabeça se eu abordei tudo que é necessário, mas qualquer coisa, se faltou alguma informação no decorrer dos vídeos aí, se eu sentir necessidade, eu volto a tocar nesse tema aí sem problema nenhum, tá certo? Então, acredito que por esse vídeo é mais ou menos isso. Valeu!